Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao portal das 7h07 da manhã. E o nosso tema de hoje será os hábitos de pessoas mentalmente fortes. O que será que essas pessoas fortes fazem que a gente pode usar como modelo? Mas é isso aí, pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. E o que será que realmente pessoas mentalmente fortes fazem que pode assim te ajudar a enfrentar qualquer dificuldade. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. E aí, chegando em reta final para o Natal e para o final do ano, hein, gente? E que Natal diferente vai ser esse, em cada um fazendo a sua adaptação do Natal. E eu até evito de assistir às notícias, porque cada coisa que a gente ouve nas notícias, sabe o que causa? Causa confusão, né? A gente vai ouvindo notícias, causa confusão. Daqui a pouco a gente vai ter um fiscal aí dentro da própria casa, quem pode encontrar com quem não pode encontrar com quem, e a gente vê aí algumas imagens, pelo menos aqui de São Paulo, das ruas de São Paulo, gente apinhada para tudo quanto é lado. E é muito estranho tudo que está acontecendo, né? Eu fico analisando até as pessoas do próprio prédio onde eu moro. Tem pessoas que simplesmente falam bom dia, entram no elevador e já vão batendo papo com a sua máscara, é claro, com a sua proteção. E tem pessoas que só sobem no elevador se o elevador estiver vazio. Se o elevador não tiver com absolutamente ninguém. Aí eu imagino o seguinte: o tal do vírus, ele deve ser uma pessoa que não vive sozinha, né? Não fica no ar, não fica em lugar nenhum, não fica no botão do elevador. O vírus ele só está grudado nas pessoas, porque parece que as pessoas têm medo de pessoas. É brincadeira, gente. Já vi de tudo, já vi de tudo. Suas lives são incríveis, a gente aprende a cada dia. É uma troca, né? Eu aprendo a cada dia com o ser humano na rua, eu aprendo a cada dia, em cada momento. Mas vamos lá. Quais serão os hábitos das pessoas fortes, mentalmente fortes, que nós podemos metamodelar, como nós falamos na PNL, a ajudar e que possam nos ajudar a enfrentar qualquer dificuldade. Olha só que interessante, né? Sempre fala assim, quando você quer saber quem você é hoje, analisa o passado, vai lá atrás no seu passado, que ele te mostra o hoje. E você, na sua evolução pessoal permanente, através do hoje, você pode começar no aqui e agora a construir o seu futuro. E muito para nós entendermos a humanidade, também é analisar a história e tudo o que aconteceu e como pessoas mentalmente fortes pensam. Olha que interessante, né? Em 1914, diz a lenda que o laboratório do Thomas Edison foi destruído no incêndio. Eu, quando vejo essas coisas de incêndio, porque 10 anos do meu trabalho árduo foi destruído num único incêndio por 4, 5 horas e eu não tinha seguro. Aliás, essa história faz parte do meu livro. Quem comprou meu livro sabe exatamente, em detalhes, como é que foi essa história do incêndio, onde eu perdi tudo, 10 anos de trabalho, mais de 2 milhões de dólares numa única noite. A gente perde o rumo. E em 1914, o laboratório do Thomas Edison foi destruído no incêndio. Anos de trabalho perdidos, né? E claro que isso poderia facilmente ser descrito assim como a pior coisa a ter acontecido para o Thomas Edison. Mas olha só, o inventor na época, ele decidiu, e tudo na vida eu falo aqui para vocês é decisão. Ele decidiu encarar o incidente como uma oportunidade de reexaminar e reconstruir muito do seu trabalho. E o Edison, naquela época, quando isso ocorreu, ele teria afirmado na época o seguinte: graças a Deus que todos os nossos erros foram queimados, podemos começar de novo do zero. Gente, olha que incrível, mesmo numa adversidade, mesmo num problema desse, a pessoa consegue ver
o lado positivo das coisas, né? Então, assim, no mundo onde nós não controlamos, então, assim, a tolerância é obviamente um bem, mas a capacidade de encontrar energia e força naquilo que nós não controlamos é uma vantagem competitiva assim imensa. Você entra em competição em qualquer coisa. E a isso nós chamamos de força mental, né? A força mental é um conceito psicológico assim difícil até de definir e que inclui a inteligência emocional, a resiliência, a obstinação, autocontrole, a resistência mental e a própria consciência. E isso a gente vê que era algo que o Thomas Edison tinha de sobra, de sobra. E a razão pela qual algumas pessoas são capazes de superar qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo. Por isso que dentro do treinamento semente eu fiz um módulo só, o nome do módulo, o título do módulo são obstáculos, né? E como que qualquer pessoa consegue, através da sua força mental, enfrentar os obstáculos. E nós fazemos isso, aliás, um exercício muito forte, muito pesado dentro do semente, onde as pessoas elas percebem o poder que elas têm. Então, tem pessoas que são capazes de superar qualquer obstáculo. É aquele momento que você fala, meu, sai da frente, sai da reta que eu estou passando. Claro, quando você fala sai da frente, sai da reta que eu estou passando, é dentro da honestidade, dentro do bem-querer, dentro da sua força interior. Enquanto outras pessoas, a verdade é uma só. Tem pessoas que se esmigalham diante dos desafios, das frustrações do dia a dia. Então, assim, a capacidade de lidar com emoções e situações difíceis é um indicador importante, assim, do nosso sucesso e da nossa felicidade. Então, as pessoas que são mais capazes nesse sentido transformam realmente obstáculos em fontes de crescimento e oportunidade. Então é quando você vê o obstáculo, primeiro é você ter a certeza que você vai passar por ele, você vai superar aquele obstáculo e dali você vai tirar um aprendizado, crescimento e oportunidade. E foi com essa intenção que quando eu escrevi o livro para chegar na mão de vocês e ser um grande aprendizado, que a cada história da minha vida, cada pedacinho que tem nesse livro, eu passei por aquilo tintim por tintim, no final eu ponho, com isso eu aprendi. E daí vem o aprendizado daquele momento, alguns momentos cruéis na minha vida, mas de superação. Então, a gente pode ficar aqui falando do que as pessoas mentalmente fortes evitam fazer. Eu já fiz lives assim. Então, quem é mentalmente forte, ele também tem o lado de você cair fora, de você evitar estar naquilo. Então, por exemplo, pessoas mentalmente fortes evitam viver no passado. Elas evitam de ficar ressentidas, elas não se ressentem com o sucesso alheio, elas não sentem pena de si mesmas, mas o fato e o tema dessa live aqui, mas o que elas de fato fazem em direção em projeção, não do que se evita, não do que se foge, o que elas fazem, quais as táticas que elas usam para superar as adversidades e muitas vezes, repetidas vezes na vida. Então, assim, aquilo que nós pensamos ser obstáculos, na verdade, são oportunidades de fazer algo, desde que nós lidemos com isso e não fujamos desses obstáculos, né? Então, é aí que entra o metamodelo que eu falei no comecinho da live, da PNL, da programação neurolinguística, que seja, ou seja, né, verificar quais os hábitos essenciais e práticas dessas pessoas mentalmente fortes. O que elas fazem? Por quê? Quando a gente observa isso, a gente usa metamodelar.
Então, ou seja, fazer o mesmo, da mesma forma, igualzinho que aquelas pessoas fazem. Poxa, se aquilo feito daquela maneira dá certo para um, dá certo para o outro também. E que isso possa ajudar você a atravessar qualquer desafio, qualquer dificuldade. Então, antes de entrar nessas dicas do que pessoas mentalmente fortes fazem, José Amorim, meu querido terapeuta, lá do centro do país, lá de Goiás, lá de Goiânia, eu tive o grande prazer de, num treinamento de uma semana, dividir o quarto com essa pessoa maravilhosa, José Amorim, um trabalho lindo, lindo, lindo que ele faz com jovens, de mudar a vida dos jovens lá em Goiás. Tivemos assim o imenso prazer de meditar juntos e bater altos e altos papos durante a noite. Então acabava o treinamento, as pessoas iam beber cerveja, bater papo na beira da piscina e tudo bem, nada de errado com isso. E eu e o José Amorim, nós ficávamos no quarto batendo papo à noite em altos papos filosóficos. E eu tive o grande prazer de me aproximar mais do Zé Amorim. E o Zé Amorim bateu um papo comigo essa semana, falou: Luciano, eu tenho meus jovens aprendizes, as pessoas que eu estou treinando para elas serem palestrantes, pessoas que eu tiro da humildade, que eu vou conversar com pai, com mãe, se podem fazer parte de treinamentos, a serem pessoas melhores na vida, e ele vem formando essa garotada, esses adolescentes com muito empenho. E ele bateu um papo comigo, aprendo muito com você, aprendemos um com o outro, José Amorim. E ele bateu um papo comigo e falou: cara, você divide uma das suas lives assim com os meus meninos, que eles possam ali ter 10, 15 minutos cada um dividindo uma live com você para trazer um tema. Eu falei: claro, Zé Amorim, me passa aí. Ele falou: então tá bom. Ele passou o tema, ele me mandou essa semana já o banner pronto. A partir de amanhã eu vou colocar o banner aqui e a live será... aliás, eu perdi até o dia, Zé Amorim, depois me escreve aí. Eu estou na dúvida se essa live será amanhã ou será na terça-feira. Se você puder me escrever aí, eu tenho anotadinho aqui, mas só para passar aqui para a galera, que a galera, na verdade, está esperando. Tem algumas pessoas com papel e caneta na mão, esperando. Falou: opa, pera um pouquinho, deixa eu saber. Terça-feira, Zé Amorim já falou terça-feira. Tem pessoas que já estão aqui esperando saber quais os hábitos, e pessoas mentalmente fortes para anotar. Minha filha, diretamente de Lisboa, um beijo no coração do seu pai que te ama. Que prazer enorme te ver aqui, filha. E meus filhos estão todos espalhados pelo mundo, né? Uma filha mora em Lisboa, minha mais velha, querida, mora em Lisboa. O meu filho do meio mora em Brasília, Geninho, da internet, mora em Brasília. A minha mais nova mora em Los Angeles. E a minha mais nova e meus 3 netinhos estão no Brasil aqui de férias, e me dando um imenso, imenso prazer. É meio antagônico para o meu cérebro esse negócio de falar uma filha com 3 netos, porque vocês sabem, eu repito aqui sempre, eu tenho 25 anos de idade, apesar do meu RG, como eu repito sempre, está completamente errado, ele querer afirmar outra coisa, mas não é verdade. Mas deixa isso para lá e vamos voltar. Olha, o Luiz já está com a caneta na mão, falou: me fala. O que as pessoas mentalmente fortes fazem, que eu quero metamodelar essas pessoas para também ter uma mente forte, estar na minha EPP, na minha evolução pessoal permanente, ali pronto para os obstáculos da vida, né? 25 é igual a 52, não vem com esse papo furado que 25 é igual a 52, que 25 é 25, certo? Pessoa que conversa fiada é essa. Mas vamos embora. Vamos para o que essas pessoas mentalmente fortes fazem para te ajudar a atravessar qualquer desafio, qualquer dificuldade, né? Eu começo a dar risada com vocês, eu me perco até o meu raciocínio, o meu pensamento.
eu estudo, veio com tudo programadinho aqui e depois vocês começam a entrar, me fazem entrar por outros caminhos e eu me perco todo aqui, mas já eu volto para o meu eixo. Vamos lá. Na verdade, as pessoas mentalmente fortes, elas veem as coisas de maneira objetiva, né? Então, existe uma máxima antiga da filosofia que diz o seguinte: não há mal nem bom. Eu costumo falar nos meus treinamentos, né? Não tem certo nem errado. Não há mal nem bom, apenas a percepção daquilo. É uma grande verdade, né? Aliás, essa frase, ela foi mais tarde, assim, ela foi ecoada no universo famoso por quem? Com essa fera danada chamada Shakespeare, né? E o Shakespeare mudou a frase, ele disse o seguinte: não há nada bom ou nada mal, mas o pensamento o faz assim. Então ficou uma frase famosa do Shakespeare, né? Não tem nada bom nem nada mal, o pensamento o faz assim. E é a mais pura verdade. A maneira como nós percebemos uma situação tem um poder tremendo de nos ajudar ou nos prejudicar. Tremendo. Então, muitas vezes, reagimos emocionalmente e projetamos julgamentos negativos em uma situação, quando, na realidade, a chave para superar um obstáculo é ver as coisas objetivamente, de maneira clara. Então, você pode ter, assim, você pode ter o melhor plano do mundo, mas se você não vir a situação claramente, não adianta nada. Então você só vai ter um plano se você não pôr uma clareza naquilo, porque através da clareza é que você vai pôr a ação naquele plano que você tem. E essa resistência mental que impede de vermos a situação com clareza depende assim de 3 coisas: a percepção, a ação e a vontade daquilo. Então, a resistência mental depende de algum tipo dessa estrutura filosófica que permita enxergar além das emoções. Você não ser contaminado pelo seu emocional, que nada mais é do que o seu subconsciente, que registrou a emoção por momentos passados, ou das primeiras impressões causada por determinada situação. Então você passa por uma experiência e você imediatamente solta um pensamento, que solta uma sensação, que solta um sentimento, e aquilo fica gravado em você. Então, ou seja, os elementos disso são, primeiro, a sua percepção, de você conseguir enxergar as coisas claramente e com equilíbrio. E daí a segunda coisa é você se fazer uma pergunta: você tem soluções ou ações criativas para aquilo? E, finalmente, que tipo de determinação ou que tipo de vontade você tem para lidar com a situação, seja ela boa ou ruim. Então são esses 3 elementos chaves para você passar por qualquer coisa: a percepção, a ação e a vontade de lidar com aquilo. E as pessoas mentalmente fortes, elas também não se acham no direito, né? Então, ou seja, todos nós merecemos a felicidade. Todos nós merecemos a felicidade. E eu bato nessa tecla sempre aqui, sempre, porque eu falo uma coisa e imediatamente vocês, por terem os seus próprios programas, as suas próprias crenças limitantes, passam já a fazer uma pergunta ou, muitas vezes, ir contra o que eu estou falando pelo teu sistema de crenças. E quem está em EPP, em Evolução Pessoal Permanente, está aberto a pensar de modo diferente, mesmo que no primeiro momento não concorde. Mas quem tem mentalmente forte, fala: opa, deixa eu ver isso de outra maneira. E depois, no final, você decide o que é melhor para você ou não.
Então, todos nós merecemos a felicidade, sim. E muitas vezes, quando eu falo essa frase, eu sei que tem pessoas que falam assim: mas a felicidade plena é utópica, Luciano, é utopia, né? Não existe. E eu sempre falo a mesma coisa. É verdade, pode até não existir, mas você tem uma força interna para você ampliar mais e mais momentos felizes na sua vida, né? Então, nós merecemos a felicidade, sim. Talvez para muitos não merecemos uma vida livre de obstáculos ou adversidades, mesmo porque muitos obstáculos são criados pelo seu próprio subconsciente sobre aquilo que você acredita poder ou não poder ter, poder ou não poder fazer. Então, agir como se fosse um direito, achar que devemos ter o que queremos, a maior parte do tempo dificulta, sim, a vida na hora de lidar com os desafios quando eles aparecem. E por quê? Porque daí, quando esses desafios aparecem, te pegam de surpresa. Esse é um obstáculo especialmente comum para essa geração Y que nós temos aí, sabe? Geração Y, para quem não sabe, é a geração da tecnologia, né? São as pessoas que nasceram ali bem no finalzinho da década de 70, mais 1980 para 1990. Essa é a geração Y, é a geração que as pessoas falam, a geração do milênio. A geração do milênio, ela já nasceu dentro da tecnologia, ela já nasceu dentro de uma coisa chamada internet. Então, E se você nasceu lá em 80, ela começou a bater a sua maturidade 90, e quando ela foi ali 2010, tal, ela começou a bater sua maturidade. Então essa pessoa da geração Y, é a geração do milênio, que são chamadas, tem expectativas às vezes irreais e uma forte resistência em aceitar comentários negativos. Por quê? Porque se vendeu para a geração Y um certo jeito de pensar sobre o mundo. É interessante isso, né? Antigamente as pessoas recebiam uma estrutura que não era só mais, que palavra, não era só mais humilde, né? Mas que também entendia como o mundo podia ser imprevisível e inexplicável. E a geração Y, eles têm a mania de explicar tudo, sabe? Tudo eles têm uma explicação racional e plausível. A geração Y, começou a ter dificuldade de mexer com parte emocional, porque acha que tudo se explica e tudo que basta ir ali, que o Google dá todas as explicações do mundo, né? E pessoas mentalmente fortes, elas reconhecem que seus planos de vida e a vida em si pode sair dos trilhos a qualquer momento. A qualquer momento. E elas não perdem tempo se considerando vítimas do destino, quando as coisas não acontecem como elas gostariam. E não faz parte do que eu queria falar para vocês, mas as pessoas aqui que já fizeram meus treinamentos sabem, eu sou muito da intuição. E isso já me bateu. Enquanto eu estou falando da geração Y, e aí eu tenho a geração Y muito forte, né, dentro do meu próprio sangue, tenho filhos aí da geração Y já, e interessante que tem uma pessoa que eu estava conversando com ela essa semana, que ela ficou por 7 meses juntamente com a esposa sem sair de casa. 7 meses seguidos. Eu falei, caramba, 7 meses para nada, para nada. Geração Y, tudo faz pela internet. Então fez supermercado pela internet, fez tudo pela internet e 7 meses não saiu de casa. E trabalharam home office e pronto. Então se afastaram do vírus com absolutamente toda a veemência que podiam. Bom, aí tem um cachorrinho. E o cachorrinho, nesses 7 meses, após 7 meses, teve a necessidade de ir ao veterinário. E saíram uma única vez, foram ao veterinário, depois passaram na farmácia para comprar o remédio para o cachorrinho. E o que aconteceu? Os dois pegaram a Covid. Os dois pegaram 7 meses sem sair de casa, saem um único dia e pegam a Covid. Muito bom.
tranquilo, passaram em casa de boa, com a Covid, e daí a geração Y vai lá e pesquisa tudo e mais alguma coisa sobre a Covid. E daí já se pensa no direito de estar dando aula sobre aquilo. Gente, foi muito engraçado. E daí eu batendo um papo com essa pessoa por telefone, eu estava falando que estive com um médico, um dos mais famosos cardiologistas de São Paulo, que trabalha num dos melhores hospitais do Brasil, se não um dos hospitais de ponta do mundo, que é o Sírio-Libanês em São Paulo, e eu estava pegando e falando exatamente sobre um medicamento em específico que o médico falou que tomou tal, e daí a geração Y lá do outro lado da linha falou assim: esse cara não entende de nada, é um Zé Ruela. E eu falei assim, cara, mas é um dos melhores cirurgiões do Brasil, num dos melhores hospitais. Foi bom você me falar desse hospital, porque eu nunca entro nele. Esse cara é um imbecil, ele não sabe de nada. E eu falei assim, tá certo, você que estudou tecnologia da informação, que é muito bom em informática, está sabendo mais da doença do que o cara que é um dos principais médicos do melhor hospital do Brasil, se não for um dos melhores do mundo, que tem razão. E daí eu comecei a dar muita risada, e aí acho que, não sei se foi o Edeclir, foi o Edeclir, né, que agora há pouco foi aprendo muito com você, e eu falei assim, eu aprendo muito com vocês, porque a hora que eu desliguei o telefonema, eu peguei e falei assim, isso trouxe para a live a geração Y. Eu falei, mas é bem geração Y mesmo, né? O cara vai, pega a Covid, e naquele momento que as coisas saíram do eixo, como eu acabei de falar aqui, que não passaram a não acontecer do jeito que ele gostaria, foi para a internet e deve ter passado horas e mais horas estudando sobre a doença, e daí já era assim o salvador do salvador, sabia tudo e mais alguma coisa de como tratar da Covid. Não faz parte das pessoas mentalmente fortes que eu queria passar para vocês, mas é para dar como exemplo, primeiro, como a gente aprende um com os outros, e segundo, como é muito interessante você analisar a sua conversa com uma pessoa anterior à vida da internet, né? As pessoas que são da época que não existia celular, não existia internet, não existia WhatsApp, e as pessoas que já nasceram na geração da internet e que hoje já estão adultos, não é criança não, é gente que está aí com 30 e poucos anos. Então, que diferença tem de valores, de percepção em relação à vida, né? E é isso. Então, as pessoas um pouco mais experientes, vamos dizer assim, que é essa dica que eu dei das pessoas mentalmente fortes, né? Elas têm um pouco mais de humildade e de saber que a humildade de saber que muitas vezes o mundo é imprevisível e inexplicável. Então, as pessoas reconhecem que seus planos de vida, ela pode sair sim dos trilhos a qualquer momento. Isso te faz estar mais preparado, né? Então, por quê? Porque você não se considera vítima do destino quando as coisas não acontecem, quando a gente gostaria, da maneira que a gente gostaria que acontecesse, né? É isso. E as pessoas mentalmente fortes, elas mantêm a calma. A resistência mental não significa, gente, você estar feliz o tempo todo, não é isso. Então, sim, talvez é muito mais razoável pensar em algo como manter a calma o tempo todo. Você vai passando essa informação para o teu subconsciente, né? A estabilidade emocional, a capacidade de manter a cabeça fria é um bem muito importante na hora de você lidar com situações desafiadoras. Eu falei aqui na live também sobre aquele vídeo da água cobrindo o carro de uma pessoa, se eu não me engano, lá em Goiânia também, a terra do Zé Amorim, a água cobrindo o carro do cara e ele com o filho na maior calma do mundo, né? Meu carro ele
ele enganchou aqui no meio-fio da calçada, parou, mas a água está subindo, o cara na maior calma do mundo. Isso ajuda muito, né? Então, assim, felizmente, a estabilidade emocional, ela tende a aumentar com a idade, né? Ela, conforme a idade vai vindo, você vai tendo uma estabilidade emocional melhor. E aí não é surpresa que nós fiquemos mais felizes com o resultado disso. Outra coisa também que pessoas mentalmente fortes, elas têm como hábito, elas não aspiram à felicidade o tempo todo. Sabe que isso não acontece. Sabe que se você está em EPP, na sua evolução pessoal permanente, que você pode ampliar, mas você não fica dependente daquilo o momento todo. Então, uma preocupação excessiva com a felicidade pode, na verdade, levar a uma atitude pouco saudável, né? Porque emoções aflora emoções, experiências negativas. Então, pessoas mentalmente fortes, elas não ficam tentando evitar, elas não evitam emoções negativas, de maneira nenhuma, porque sabe que não dá. Em vez disso, elas aceitam as emoções positivas e as negativas. Você aceita aquilo e permite que os diferentes sentimentos coexistam dentro de si. Um comportamento assim chave da resiliência, né? A resiliência, eu falo assim que uma toceira de bambu, o bambu é a coisa mais resiliente que tem, né? Pode vir a ventania que for, o bambu ele enverga, mas não quebra, ele está ali. Então, nós damos tanto valor ao que palavra que eu quero usar? O otimismo, né? A gente dá tanto valor para o otimismo, a felicidade e todos esses traços positivos que nós somos pegos de surpresa e não conseguimos lidar com seus opostos. E por isso que eu bato todos os dias aqui com vocês da dualidade do mundo. Se nós estivéssemos mais no meio do caminho, sabe? O budismo fala muito isso, né? No caminho do meio, as coisas seriam melhores. Nós tiraríamos vantagem do que acontece com a gente, porque haveria mais objetividade. Então, muitas vezes, a nossa obsessão cultural com a felicidade pode sim ser perigosa. Em vez de se preocupar em ser feliz a todo tempo, a gente deveria, na verdade, nos preocupar em ser completos. A plenitude, sim, essa vale a pena. O estar completos é o que vocês estão fazendo aqui agora, é estar em EPP, na sua evolução pessoal permanente. A ideia de que tudo o que nós fazemos é buscar a felicidade me parece, em alguns momentos, realmente perigosa, e tem levado a até uma certa tipo de doença na sociedade, que é o medo da tristeza. Tá? Então, assim, a pessoa vai para o outro lado, ela passa a ter medo de ficar triste, e você passa a fugir daquilo. E quando você tem medo de alguma coisa e pensa naquilo a todo momento, é aquilo que você vai atrair. Então, nós devemos buscar, sabe, assim, a completude, né? Então, e a tristeza é parte dela. Isso que é a grande sacada nossa. A gente sabe que a gente vive em um mundo dual. Toda a nossa percepção sobre qualquer coisa boa é porque você sabe o oposto, que é ruim, para tudo. Para tudo. Então, assim também são os desapontamentos, as frustrações e os fracassos. Tudo que nos traz ser quem realmente somos. Quanto aprendizado tivemos em nossos fracassos. Então, felicidade, vitórias e conquistas são coisas boas que acontecem em nossas vidas, mas elas não nos ensinam muito. Aliás, muitas vezes nos colocam em ilusão. O oposto é onde a gente tira o aprendizado. E desse oposto e desse aprendizado, muitas vezes em experiências negativas, é que você dá valor ao outro lado. Sabe a live que eu fiz aí há 2, 3 dias atrás, onde eu falei assim, o seu lado luz vai sobressair quando você tiver coragem de entrar fundo no seu lado escuro, que todos nós temos.
E é isso. E as pessoas mentalmente fortes, elas são otimistas realistas. Pessoas mentalmente fortes estão acostumadas a se levantar depois de uma queda. Cai de boca, quebra a cara em qualquer situação. Mas em vez de elas ficarem aflitas, desesperadas, elas aproveitam a oportunidade para imediatamente, de maneira rápida, raciocinar e encontrar uma solução criativa para o problema. Por quê? Porque imediatamente a mente delas vai para o lado positivo. Não fica lá no mimimi, não fica lá se fazendo de vítima. Essas pessoas, elas tendem a ser otimistas realistas, pois elas têm a esperança dos otimistas, mas elas têm a clareza dos pessimistas, que lhes dá a motivação e o pensamento crítico exigido para você obter soluções criativas. Novamente a gente voltou na dualidade. Você está lá no otimismo, certo? Você está lá, imediatamente, você vem com a esperança, você põe a esperança que todo otimista tem, mas com uma clareza do pessimista. Para quê? Para encontrar a motivação, o pensamento crítico, para você encontrar realmente a solução criativa para sair daquela situação. Então, toda vez que esse otimista realista ele fica diante de uma questão, um desafio, um problema, chame da maneira que você quiser, ele não vai dizer coisas do tipo, eu não tenho escolha, essa é a minha única opção. Não, eles são criativos, eles vão ter um plano A, mas eles já têm um plano B e um plano C. Eles já têm, sabe, outros caminhos na sua mente, não ficam presos numa única coisa e muitas vezes já se dão como vencidos, tá? E também, quem tem a mente forte, pode ver, você bate um papo com pessoas que você acha, meu, que mente forte essa pessoa tem. Elas vivem aonde? Elas vivem no presente. No presente. Estar presente, em vez de viver no passado, que não dá para você voltar atrás, ficar remoendo, ou ter expectativas, ansiedades futuras. E por isso que eu falo sempre na meditação aqui à noite, te traz para o momento presente, por isso te afasta do sofrimento. Então, quando você está no presente, permite ver as coisas como elas realmente são, sabe? E mesmo que essas pessoas mentalmente fortes não meditem, as pessoas tendem a manter essa consciência e essa abordagem perante o mundo. Então você pode chamar como quiser, mas a ideia é que se você se concentrar exclusivamente naquilo que está à sua frente, você não está trazendo nenhuma bagagem para a situação. Está considerando só as variáveis que importam. E a ciência tem demonstrado, mas que a meditação pode aumentar o poder do seu cérebro, cientificamente comprovado. Mais e mais vezes nós vemos estudos sobre a meditação, e é por isso que no meio dessa pandemia, quando chegou no metade da pandemia, as pessoas me pediram a meditação, eu falei que iria fazer 10 dias, já passamos de 200 dias meditando aqui. E as pessoas que têm praticado diariamente, eu recebo directs direto da qualidade de vida, como melhorou com essa prática, por 20 minutos, por 30 minutos. Então, praticar essa conscientização já foi diretamente ligado à estabilidade emocional, menos estresse, menos ansiedade, e aí, automaticamente, mais clareza mental, né? A meditação te desliga do passado, te desliga da raiva, da mágoa, do não perdão, te desliga do futuro, da ansiedade, te traz para o aqui e agora. E o aqui e agora, quando você interioriza, você encontra com a sua essência, com o seu lado Deus, com o seu lado divino. E aí, clareza mental. E com clareza mental, você parte para a vida. E as pessoas mentalmente fortes, elas são persistentes na busca dos seus objetivos. Tá? E todos nós já ouvimos histórias inspiradoras
de pessoas incrivelmente bem-sucedidas que superaram dificuldades e fracassos para chegar lá. Eu sou a prova viva disso, né? E quem já esteve no meu treinamento sabe que eu já conto muitas dessas histórias. Quem não esteve e não me conhece, mas já recebeu o meu livro, comprou o meu livro, sabe que tem ali as histórias de quantas dificuldades e fracassos eu superei na vida para estar onde eu estou hoje. Então essas pessoas mentalmente fortes, elas mostram uma das qualidades fundamentais das pessoas resilientes, né? Perseverança. Ou melhor, uma palavra, sabe? Porque perseverança, eu tenho uma palavra que eu gosto mais, que se chama obstinação. Algumas pesquisas mostram que obstinação é a principal razão do sucesso, mais do que qualquer outra qualidade. E temos muito. QI, né, o coeficiente de inteligência, a própria inteligência emocional, a aparência, saúde física. A obstinação, sabe, é paixão, é perseverança em nome de objetivos de longo prazo. Obstinação é ter resistência, é não abrir mão do futuro dia após dia. Não só por um dia ou por um mês, mas por anos, para transformar aquele futuro em realidade. E é isso que muitas vezes eu cutuco alguns de vocês para ver se em algum item entra obstinação por você mesmo, obstinação pela sua EPP, pela sua evolução pessoal permanente. Nada acontece por acaso. A última pessoa que eu estou vendo aqui que escreveu alguma coisa, eu estou vendo uma mãozinha, não sei se vocês veem a mesma coisa, uma mãozinha do Sandro Italiano. E eu não conheço o Sandro Italiano pessoalmente. Ele passou a assistir minhas lives, como muitos de vocês, e eu digo que o Sandro Italiano entrou em obstinação por ser melhor, por ser um ser humano melhor, por melhorar a sua qualidade de vida. E ele confessou assim para mim, falou, cara, eu nunca li na minha vida. E aí, ultimamente, eu vejo o Sandro, a Dé da equipe, a Dé indicou um livro para ele, Milagre da Manhã, e depois eu falei, Sandro, esse Milagre da Manhã não é esse momento, ele é um outro grau, você precisa, pelo que eu te conheço, você nunca leu nada, você não sabe o que é inteligência emocional, tem um monte de outras coisas antes. Esse livro é maravilhoso, mas é um outro estágio, sabe? Daí ele se invocou comigo, ele falou, pô, Luciano, mas eu tô adorando o livro já me pôs... Eu falei, cara, mas nós precisamos uns degraus antes, porque não adianta, ninguém vira médico fazendo... Caramba, me faltou a palavra agora... residência, né? Ninguém vira médico fazendo residência, tem que passar pelo primeiro ano da faculdade, segundo, terceiro ano da faculdade. Volta um pouquinho, pega esse livro e nós vamos passo a passo, que tem alguns entendimentos sobre você mesmo e sobre a espiritualidade, a força do espírito que você precisa entender antes. E esse cara, por que eu invisto no Sandro Italiano sem conhecê-lo, sabe? Sem pretensão nenhuma, porque tudo aqui pela internet é de graça, porque ele entrou nesse modo operante que eu trouxe para vocês agora, que é obstinação. No que eu falei para ele o nome do livro, no dia seguinte foi, já comprei o livro, no outro dia já recebi o livro, no outro dia eu já li o livro. Sabe? E a sinceridade dele. Daí ele pega e fala, Paulo, você não entendi por que você me deu esse livro das gaivotas, pô, a puta gaivota que fica revirando o lixo, tô entendendo nada dessa merda, e eu sinto a verdade dele porque ele, sabe, ele é verdadeiro, até na maneira de escrever pelo WhatsApp, né? Ele escreve lá da maneira antiga, pô, Luciano, daí eu sei, pô, ele ficou puto com essa primeira parte do livro, e eu dou risada lá de cá, foi que bom, que bom. Vamos ver em que momento que ele vai entender isso. E daí o cara está obstinado por ele mesmo, obstinado por sair da mesmice, por mudar de vida, por fazer o que tem que ser feito, esperando meus treinamentos voltarem. Eu falo, eu quero fazer os teus treinamentos, mas vamos lá. Tem muita coisa que você pode fazer antes, né? Então, e o cara tá lá, tá lendo o livro, já leu e já comprou outro. Isso se chama obstinação. E essa obstinação, né, que gostei de você, Luciano, energia boa.
né? Eu, terapeuta. Então, não é energia boa, é essa troca de energia. Eu não sei o nome de Eu Terapeuta 8, né? Mas assim, eu sou apaixonado pela minha missão de vida, que é levar o ser humano a estar na sua evolução pessoal permanente. Então, eu, terapeuta 8, o dia que me tiraram o chão, que entrou uma pandemia, você não pode dar mais treinamento, você não pode dar mais curso, está todo mundo enclausurado, a internet foi a maneira que eu arrumei de continuar a fazer o que eu faço sempre, né? Chacoalhar. Verônica, prazer, Verônica, seja muito bem-vinda aqui ao meu Instagram. Então, Verônica, é a maneira que eu arrumei de continuar mexendo com as pessoas em EPP. E o Sandro Italiano foi uma dessas pessoas como você, que não me conhece pessoalmente, que chegou aqui, só que ele entrou no modo operante obstinação por ele mesmo, por ele sair da vida que não estava lhe fazendo feliz. Aliás, uma vida que estava lhe dando doenças e tristeza. Então, quando você entra nesse modo operante, obstinação por uma mudança de vida, eu invisto muito nessas pessoas, porque eu sei que quando eu tive com meus 30 e poucos anos, foi um detalhe da vida que eu não tirei a minha própria vida, né? Agora, pessoas mentalmente fortes, batendo essa papo com vocês, elas também sabem quando é a hora de abrir mão. Você precisa saber disso. A pessoa mentalmente forte pode dizer para si mesma: tentei de tudo e agora eu posso desistir. Então, reconhecer que você controla somente as suas ações. Você tem controle sobre as suas ações, mas você não tem controle sobre o resultado delas. E, novamente, a gente cai nessa dualidade. Tá? E você sabendo que você pode controlar as ações, mas não o resultado delas, é tão importante quanto perseverar na vida. Aceitar esse fato nos permite abrir mão das coisas que estão além do nosso alcance. É abrir o caminho para as coisas que você não pode mudar, tirando o melhor da situação, em vez de se afligir ou de entrar em modo frustração. Nós precisamos de força, determinação, perseverança, mas nem sempre elas são as respostas que nós procuramos. As pessoas mentalmente fortes vivem de acordo com a oração da serenidade. Elas mudam aquilo que elas podem controlar, mas elas aceitam o que não podem controlar e sabem a diferença entre as duas situações. Às vezes, a solução do problema é aceitá-lo, é ser flexível o suficiente para contornar aquela situação, em vez de bater de frente com ela. E se você ficar batendo de frente com ela, você pode quebrar. E as pessoas mentalmente fortes amam as suas vidas, sabe? Amam as suas vidas. Amor fati, né? Amor fati, expressão em latim, que pode ser traduzida como amar o destino, um conceito derivado assim dos antigos filósofos gregos, amar fati, amar o destino. E reapareceu mais tarde na obra de Nietzsche, né? Nietzsche, ele talvez seja o fator mais importante da mente, da força mental, né? A ideia é que você não tem apenas de tolerar as coisas que não pode controlar, mas que elas podem ser uma bênção. Você pode encontrar a felicidade não apenas aceitando, mas abraçando as coisas que acontecem para você. E pessoas mentalmente fortes são gratas pelos obstáculos, pelo simples fato que eles representam a própria vida. A própria vida. E que você se lembre sempre que os obstáculos no caminho não são obstáculos, eles são o caminho para a sua vida e para a sua EPP. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com que
com amor e com alegria. Gratidão, Luciano e Débora, por despertar em mim o desejo de ler e me apaixonar pela leitura. Gratidão sempre. Grato a cada um de vocês de estar na manhã do seu domingo aqui, a gente trocando experiências e que você possa estar na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. Bora para a vida ser feliz com amor e alegria. Beijo no coração desse ser humano maravilhoso que é você. Até mais tarde. Um excelente domingo a todos.